E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo? Às vezes eu fico pensando como eu fui enganado por tantos anos, e eu não falo enganado por um líder religioso, por um pastor ou por um bispo. Eu falo pelo sistema religioso, pela Bíblia mesmo. E talvez você que ainda vive preso nessa ilusão possa nos explicar melhor o porquê dessa resistência em não se informar melhor sobre a sua própria religião, sobre os dogmas que ela traz. O porquê dessa recusa em não pesquisar sobre os assuntos que a gente aborda nos vídeos, pelos argumentos que a gente expõe aqui. Você não precisa acreditar em nada que eu estou falando. Você pode fazer uma pesquisa rápida na internet e tirar suas próprias conclusões. Bom, vamos lá. 80% da Bíblia você pode rasgar, tacar fogo, jogar fora, fazer o que você quiser com ela. E não adianta você ficar bravinho, espernear, dar piti ou ficar com mimimi nos comentários. O livro que você tem aí não tem nada de inspiração divina, ou o nome que você quiser dar para isso. E é justamente isso que eu vou tentar demonstrar nesse vídeo de hoje. Então, quando eu vejo alguém lendo a Bíblia, eu fico imaginando, será que essa pessoa sabe que, na verdade, o que ela está lendo é a ideia que o escriba quis passar para ela e não a ideia original da Bíblia? Provavelmente ela não sabe. Eu vou explicar melhor. Eu vou tentar fazer de uma forma bem simples para que todo mundo possa entender. Essa Bíblia que você tem aí na sua casa, ela se originou das diversas traduções que ocorreram com o passar dos anos. E essas traduções vieram dos códices. E os códices vieram dos papiros e manuscritos antigos. Esses papiros eram de fácil deterioração. Na verdade, papiro é o nome de uma planta que os egípcios retiravam uma matéria-prima para fazer uma espécie de papel que recebia o nome de papiro. Eu vou deixar aí na tela a imagem de alguns papiros referentes ao Evangelho de Mateus, para você ter ideia do quão deteriorado, do quão fragmentado estão esses papiros. É preciso ressaltar e deixar bem claro que não existe papiro original, nem manuscrito original. Não existe nenhum manuscrito autógrafo, ou seja, atestando que foi escrito por Mateus, ou escrito por Marcos, ou Lucas, ou João. Enfim, são cópia das cópias, das cópias, das cópias e por aí em diante. Outro problema, por exemplo, o Evangelho de Mateus, não existe o Evangelho completo, não existe os papiros completos. Existem alguns papiros e completamente fragmentados, como você viu na imagem. Então, da onde os pais da igreja arrumaram os evangelhos para completar e formar a sua Bíblia, essa Bíblia que você tem aí na sua casa? Então eu lhe pergunto, meu amigo, se Deus inspirou a Bíblia sem erros, por que Ele não preservou essa Bíblia sem erros? Eu citei agora há pouco os códices, então deixa eu explicar o que é isso. Como eu disse, os papiros se deterioravam com a ação do tempo. Então os pais da igreja resolveram transcrever esses papiros e manuscritos para um material um pouco mais resistente, o couro. E já fizeram em formato de livro, com escrita dos dois lados da folha. Então eles reuniram os manuscritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento e colocaram tudo em um único livro e deram o nome de Códice.
existem diversos códices. O mais antigo é o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano, que data do século IV e serve de referência para os demais códices. Existe também o Códice Alexandrino e o Códice Bizantino e vários outros, diversos outros códices. Naquela época não tinha como fazer cópias em série, então tinha que ser feito manualmente. Isso acarretava em erros, tanto sem intenção quanto intencionais, onde os escribas acrescentavam palavras para dar um sentido melhor à frase. E aí o próximo copista copiava o texto com os erros e fatalmente acrescentava os seus próprios erros. E assim o próximo copista fazia a mesma coisa, e foi assim que os papiros chegaram aos códices contendo centenas de erros. E como corrigir esses erros se não existiam os originais? Enquanto nos papiros não tem como a gente afirmar que havia intenção dos escribas em adulterar a Bíblia, no Códice isso fica bem claro. Entre o Códice Sinaítico e o Códice Bizantino foram analisadas mais de 8.000 deturpações de texto. Eu vou colocar algumas aqui para vocês darem uma olhada. Lucas 2:33, Códice Sinaítico. E seu pai e sua mãe estavam admirados das coisas que se diziam a respeito dele. Já no Códice Bizantino, e aí na sua Bíblia, e José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Fica bem claro que eles quiseram desassociar a paternidade de José aí nesse versículo. Lucas 9, 54, 55, 56. Códice Sinaítico. 54. E os discípulos Tiago e João, vendo-a, disse: Senhor, queres que a comandar desça fogo do céu e as consuma? 55. Mas ele virou e os repreendeu. E no 56, e foram para outra aldeia. Agora vamos ver como é que está aí na sua Bíblia. Lucas 9, 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Repare que isso não tem nada a ver com erro de tradução, e sim com adulteração deliberada. E nessa época, a intenção dos pais da igreja já era separar o judaísmo da nova religião que estava sendo formada. E isso fica bem claro no próximo versículo. João 8, 1. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivesses de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores?
ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Agora, se nós olharmos os códices sinaítico e vaticano, não vamos encontrar essa passagem bíblica. Não existe. O versículo do 1 ao 11 foi enxertado posteriormente com a clara intenção de provocar uma ruptura entre o judaísmo e a nova religião que estava sendo criada. Um outro problema que passou desapercebido por quem acrescentou esse texto na Bíblia é aonde está o homem que estava praticando adultério junto com a mulher. Na lei de Moisés, ambos deveriam ser apedrejados, tanto o homem quanto a mulher. E nesse texto, eles trouxeram apenas a mulher. Há quem diga que essa frase, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra, não é nem de Jesus, é de Buda, que viveu há 500 anos antes da era cristã. Mas isso fica a critério de vocês pesquisar e ver se isso procede ou não. Bom, se você ainda acha que a Bíblia é de inspiração puramente divina, tá aí mais alguns trechos, mais alguns acréscimos para você analisar. Então tá aí do seu lado esquerdo, são trechos de cartas do pai da igreja chamado Inácio, e que posteriormente viraram versículos bíblicos, como você pode ver aí. Então, se você acredita que o que você está lendo foi escrito por um personagem chamado Paulo, então só você comparar os trechos das cartas de Inácio e ver onde elas foram parar, enxertadas na sua Bíblia. Naquela época não existia lei de proteção aos direitos autorais. Então, como os autores faziam para impedir que as suas obras fossem adulteradas? Não faziam. Então, eles lançavam mão do expediente do medo, e amaldiçoando todo aquele que se atrevesse a adulterar, a modificar algum texto. E isso fica bem claro em Apocalipse 22:18. Vamos dar uma olhada? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrita nesse livro. Essa ameaça não é nem para mim, nem para você, e sim para os escribas, e mostra que havia uma preocupação grande, porque era uma prática muito comum naquela época. Eu vou deixar um último exemplo aqui, que é a passagem em João 5, que fala sobre um paralítico que vivia à beira do tanque de Betesda, e Jesus lhe perguntou se ele gostaria de ser curado. Ele disse que sim, mas sempre que a água do tanque era agitada, chegava alguém primeiro que ele. E essa passagem dava margem para dúvida, margem para especulação, porque nos manuscritos não diz quem agitava a água, e poderia ser qualquer coisa, poderia até ser um deus pagão. Então os pais da igreja prontamente se certificaram de corrigir esse erro e acrescentaram aí na tua Bíblia que era um anjo de Deus que agitava a água de tempos em tempos para que as pessoas fossem curadas. Eu poderia falar aqui por horas sobre as adulterações e acréscimos que contém a sua Bíblia, e eu não falei nem do Evangelho de Barnabé e nem do Pastor de Hermas, que eram livros que eram inspirados por Deus, estão lá no Códice Sinaítico e no Códice Vaticano, e depois foram excluídos dos outros códices e da sua Bíblia para que você não lesse, vai saber por quê, né? Então, é assim, meu amigo, a sua Bíblia é formada partes por contos mitológicos e partes pelos poderosos da igreja que manipularam e acrescentaram trechos a seu bel prazer. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, se você curtiu, deixe o seu joinha, que é a forma da gente saber como o vídeo está chegando aí para você. De repente a gente tem 1000 visualizações, mas não sabem se realmente você está gostando, se você está curtindo
o vídeo, e é através desse like, desse joinha, que a gente fica sabendo se você está gostando ou não. Então, deixe o seu comentário, o seu joinha, e se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Conto com você para o próximo vídeo e até mais.